É o nitrogênio, mais H2. reage com hidrogênio, produzindo NH3. Que lindo. Por quê? Bom, qual a substância mais simples feita de nitrogênio? É o N2. Qual a substância simples, mais simples feita de hidrogênio? H2. Como é que seria o balanceamento dessa equação? 1/2 aqui, né? Aqui seria meio e aqui seria 3/2. Pra- Aí diremos que o ΔH é de menos 17,3 kcal por mol. Ficou claro que a ideia? Uhum. Nós diríamos nesse caso, a grosso modo, que a entalpia do NH3 ela vale 17,3. Aí tu fala assim, mas Henrique, não tem muito sentido isso. E a entalpia do N2 e a entalpia do H2, eles não têm um valor? Tem. Eles têm um valor de 0. Tudo bem? E isso aqui é uma lei que tu vai ter que lembrar sempre dentro dessas reações simples. A entalpia de substância simples é 0. Substância simples é zero. Entalpia de uma substância simples É zero. é 0. Está dizendo que elas não têm energia? Não. Tu pegar hidrogênio e queimar, tu vai ter um acidente muito sério. A questão é que ela é apenas um padrão. É apenas um padrão. É um padrão como se fosse o padrão do nível do mar. Eu olho para o hidrogênio H2, que é a substância mais simples feita de hidrogênio, e olho para ele e falei bem assim, cara, tu é 0. Tu vale 0. Por que vale? Porque sim, vale 0. Então, a gente pode variar para cima, para reação endotérmica, valores positivos, e pode variar para baixo, que são valores negativos, reações exotérmicas. Mas ele é o padrão. Aliás, substância simples é o padrão. Então, se eu falar quanto que é o ΔH da substância hidrogênio, vale 0. Quanto que é o ΔH da substância oxigênio? É 0. Quanto que é o ΔH da substância ozônio? Zero. Não, ele não é uma substância simples. É uma substância simples, sim. Mas não esquece aquela questão do estado alotrópico. O estado alotrópico influencia na variação de entalpia. Por quê? Porque o hidrogênio, sinceramente, não pode se transformar em nada mais simples do que o hidrogênio. Né? A não ser que tenha uma bomba atômica e conseguir quebrar a molécula de oxigênio e de hidrogênio. O ozônio não. O ozônio, sob dadas condições, ele pode se decompor em oxigênio. Você entendeu a ideia? O oxigênio, porém, não pode se decompor em não pode se decompor em algo mais simples do que ele mesmo. Então, na Ele pode se realidade, combinar com outras substâncias, mas as muito mais simples do que ele. formas alotrópicas, o valor já é diferente de zero. Lembrem disso, formas alotrópicas tem que tomar cuidado, tem que verificar a variedade mais estável, né? Oxigênio é mais estável que o O3, por assim dizer, porque ele tem uma energia necessariamente menor, porque ele é mais simples do que ele. Ficou claro aqui a ideia? Sim ou não? Sim. Muito bem, vamos lá. É muito comum, dentro disso daqui, eu vou colocar essa tabela no vídeo. Essa tabela tem os chamados calores de formação de algumas substâncias dessas. E nos exercícios eles sempre vão dar esses calores de formação. Cabe a você, na verdade, montar as equações que definem esses casos. E é isso que nós vamos fazer. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Nós falamos sobre calor de formação. Vamos falar sobre o último calor aqui, que é muito importante, que é o calor de combustão. Calor de combustão. O que é combustão? Combustão é reação com oxigênio. Pelo menos, vamos lá, vamos simplificar. No nosso caso, né? A gente não está falando de reação de oxidação, a gente vai pegar em química orgânica. Calor de combustão. Combustão é reação com oxigênio produzindo óxidos. Beleza? A combustão comum, vamos pegar aqui, por exemplo, o álcool. Álcool etílico, álcool comum. O álcool, a molécula dele é C2H5OH. Se reagir com oxigênio, vai produzir CO2 e água. Não esquece a regra. Toda substância feita de carbono e hidrogênio, quando sofre combustão, produz sempre CO2 e água. Aqui o balanceamento é bem simples, tá?
O balanceamento é 2, do balanceamento é 5, 6. Aqui oxigênios, eu tenho 4 oxigênios, mais 3 oxigênios, tenho 7 oxigênios no segundo membro. Eu tenho um oxigênio aqui. 2, 3, ok. Bom, então, o que é que eu estou lendo aqui? A combustão de 1 mol de etanol, que é a substância, libera um ΔH, digamos, menor do que zero. Sei lá, uma coisa assim. É importante também lembrar isso. Ele vai dar essa energia, ele vai dar uma entalpia de combustão e tu vai ter que dar o jeito de montar a equação. E esse é o resumo dessa aula. Na maioria dos casos, ele vai dar a entalpia de neutralização, de formação principalmente, de combustão, ele vai pedir muito isso daí. Essas equações você terá de montar. De maneira geral, só as equações mais complexas ele vai passar, mas de resto, tu vai ter que montar. Ficou claro aqui a ideia? Pronto. Esses são os chamados calores de uma dada reação química. Exemplo número 1. Bora dar uma olhada nisso. Exemplo número 1. Sabendo que o calor de combustão do C6H6 é de menos 799,4 kcal por mol, estabeleça a equação termoquímica correspondente, ou seja, escreva a equação termoquímica. Não se desespera, né? Já sabe, equação de combustão, o que é a equação de combustão? Lembrando a teoria. Combustão, vamos lá. Carbono reage com oxigênio, a substância reage com oxigênio e produz. Pô, esse cara é feito de carbono e hidrogênio, então vai produzir o quê? CO2 e água. CO2 e água. Vamos escrever isso. Reage com O2, produzindo CO2 e H2O. O balanceamento, 6. Balanceamento, 3. 3 vezes 2, 6. Agora, quantos oxigênios eu tenho? Eu tenho 6 vezes 2, 12. E aqui eu tenho mais 3, 12 mais 3, 15. Eu vou colocar aqui, que número? 15 sobre 2. 15 sobre 2. Pronto. Aí falta só fechar aqui com chave de ouro. ΔH é igual a menos 799,4 kcal por mol. Não esquece a regra, tá? Toda reação de combustão é exotérmica. Toda reação de combustão Toda reação de colocou isso aí? de combustão, ela é exotérmica. Só entendeu? Pode colocar esse detalhe. Calor de combustão. Lembrete. Toda reação de combustão É exotérmica. é exotérmica. Ficou claro aqui a ideia? Último exemplo. Aliás, última parte. Entalpia, energia ou entalpia de ligação. Não, na verdade,